Olá pessoal, vamos para o nosso assunto 6, né, na nossa sequência, mudança de base, ok? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um logaritmo de um determinado número numa determinada base, tá? Só que essa base é uma base que não me interessa ou é uma base não muito usual, né? A gente já sabe que a melhor base para a gente trabalhar com logaritmo é a base 10, não é verdade? Então, como é que eu faço para pegar um logaritmo que está numa outra base e transformar na base que eu quero, numa base 10, por exemplo? Eu uso a mudança de base, que é muito simples. Você vai pegar o seguinte, você vai colocar aqui, ó, logaritmo de b, que é o meu logaritmando, em cima aqui da fração, tá? Na base que eu quero, que eu chamei de c, base conveniente, sobre o logaritmo da base anterior, que é o a, nessa nova base c, que é a que você quer. Então, fração em cima, logaritmando embaixo, base antiga. E as bases novas são a base nova a base nova é a base que você quer. Então, exemplo 1. Se o log de 2 vale isso, o log de 3 vale isso, calcule o log de 6 na base 2. Olha os dados que eu tenho na questão. Aqui o logaritmo é na base 10, aqui o logaritmo está na base 10, mas aqui o logaritmo está na base 2. Então, eu vou transformar esse logaritmo na base 10, porque é a base que eu tenho os dados, né, do exercício. Então, como que eu faço? Eu faço uma fração, no numerador dessa fração eu coloco o logaritmo do logaritmando, que é 6, na base 10. Então, eu não vou escrever o 10 aqui, na verdade, porque o 10 não precisa aparecer. E embaixo, o logaritmo da base antiga, que é o 2, na base nova, que é 10. Ok, só que o logaritmo de 2, eu até sei que vale 0,301. O logaritmo de 6 não foi informado. Então, eu pego 6, usando as propriedades que a gente conversou na última aula, né? Se você não assistiu a aula de propriedades dos logaritmos, é importante que você assista para entender essa aula. Então, ficou aqui, ó, logaritmo, o 6 eu transformo em 2 vezes 3, né? Fatorado. Embaixo, eu vou manter o logaritmo de 2, deixa quieto, depois a gente substitui. Sabemos que, nas propriedades que a gente estudou, a multiplicação é transformada em logaritmo mais o outro, não é verdade? Também foi conversado aí na última aula, né? Então, o logaritmo de um produto é igual à soma de dois logaritmos, sobre o logaritmo de 2. Pronto, agora ficou fácil, porque o logaritmo de 2 vale 0,301. Eu venho aqui e substituo. Então, vai ficar 0,301 mais logaritmo de 3, 0,477, sobre o logaritmo de 2 de novo, que é 0,301. Pelo amor de Deus, né? Não podemos cancelar isso com isso, tá? Só se fosse vezes aqui, aí você poderia cortar, na soma não pode. Então, eu vou fazer aquela conta ali, 0,301 mais 0,477, que vai dar 0,778. Coloca a vírgula debaixo da vírgula, faz a continha, sobre 0,301. E agora que é uma maravilha, né? Que a galera não sabe fazer e recorre aí a um celular, uma calculadora, né? Mas na hora de uma prova, na hora de um, sei lá, um exame aí, né? Não vai conseguir fazer, né? Então, vamos relembrar como é que faz isso. Você tem aqui, ó, 0,778 dividido por 0,301. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é igualar as bases, as casas decimais, tá? Então, eu vou andar 3 casas de cada lado e elas já vão ficar iguais. Então, se eu ando 3 casas aqui, eu tenho que andar 3 aqui. Se por acaso eu tivesse que andar 4 casas de um lado e do outro não fosse necessário, esse outro lado eu ia ter que andar também, acrescentando 0, né? Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Se eu tivesse que dividir 0,31 por 2,3, eu teria que andar 2 casas de cada lado. Por quê? Porque se eu ando uma só, a vírgula sai do 2,3, mas a vírgula não sai do 0,31. Então, o que a gente fala é para igualar as casas. Se eu tenho 2 casas aqui, eu ponho um 0 para ficar com 2 aqui e risco a vírgula. Então, ficaria 31 dividido por 230, tá? Esse caso aqui já está ok para a gente. Então, vamos lá, vou começar com 778, esse zero já não precisa aparecer, dividido por 301. Bem,
se você faz 301 vezes 1 dá 301, 301 vezes 2 dá 602, 301 vezes 3 vai dar 900, vai passar, né? Então tem que ser o 2, beleza? Então você faz 2 vezes 301, ok? E vê quanto falta para chegar a 778, que vai dar 176, beleza? Então 2 vezes 301 dá 602. 602 para chegar a 778, sobra 176. Ok. Dá para a gente dividir 176 para 301? Não, né? Porque 176 é menor. O que nós fazemos agora? A gente coloca um zero aqui e a vírgula para continuar. Por quê? Porque eu não tenho mais número para baixar, eu já comecei direto com 778. Né? Não tem, por exemplo, um 5 aqui para descer. Então a gente põe o zero e a vírgula. Aí você pode raciocinar assim, ó. Imagina a tabuada de 3, imagina o 17. Pô, 17 seria 3 vezes 5 dá 15, que está perto de 17, né? Será que o 15 vai dar? Porque se eu faço 0,301 vezes... 0, não, né? Só já virou 301, né? 301 vezes isso vai dar 1.505. Se eu faço 301 vezes 6, vou passar. Fala 1.800 e pouco, tá? Então, é o 5. Coloco o 5 aqui. 5 vezes 301, 1.505. Para chegar a 1.760, vai dar, deixa eu ver aqui, 505 para chegar a 1.760. 255. Não dá para dividir, o que eu faço? Coloco zero, né? Já tem a vírgula, não coloco nada. Mesma coisa, eu vou dividir, vamos encontrar aproximadamente o 8, que é o que está mais perto, né? 8 vezes isso, para chegar a isso, vai dar 142, e essa conta vai continuar aí por um tempo, né? O que vai acontecer? Você não precisa ficar fazendo essa conta com muitas casas decimais, né? 2 casas, 3 casas, já é o suficiente, tá? Então, nós encontramos, né, aproximadamente 2,58, beleza? Então, cuidado com essas contas, porque muita gente erra, né, nesse cálculo básico. Aqui, vamos lá, log de 600 na base 8, como é que vai ficar? Eu vou colocar o log do 600, que é o meu logaritmando, né, no numerador, sobre o log de 8 no denominador, que é o log da antiga base, nas bases 10, né, no caso, que é a base que eu estou usando. Bem, o 600, você pode fatorar o 600, na verdade, ou você pode pegar o 600 e pensar como 6 vezes 100. E 6 é 2 vezes 3, então fica 2 vezes 3 vezes 100, como a gente já conversou na aula passada. Então ficaria log de 2 vezes 3 vezes 100. O 2 eu tenho, o 3 eu tenho e o log de 100 a gente consegue calcular de cabeça. O 8, fatorando o 8, vai ficar log de 2 ao cubo, né? Se você não lembra, é só pegar aqui o 8, ó, e fatorar, decompor em fatores primos, que você vai encontrar 2 ao cubo, certo? Bem, usando a primeira propriedade dos logaritmos, que é quando eu tenho a multiplicação, eu separo na soma. Então, fica log de 2 mais log de 3 mais log de 100. Beleza? Muito apertado, mas foi, né? Embaixo, usando aquela terceira propriedade de logaritmo que a gente discutiu, potência vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, ficou 3 vezes o log de 2. Log de 2 eu sei quanto é, 0,301, mais log de 3 eu sei quanto que é, 0,477, mais log de 100, 2 casas, resposta é o 2. Também já falamos sobre isso, né? 3, que multiplica o log de 2, que é 0,301. Bem, aqui no numerador eu tenho 0,301 mais 0,477 mais o 2. Então fica 2 inteiros, 778 milésimos. No denominador, né, é só multiplicar por 3, vai dar 0,903. Bem, eu não vou fazer essa conta de novo, eu só vou comentar como que ela ficaria a montagem dela, né? Que aí você montaria 2,778,
0,903. E aí, gente, você ia andar 3 casas para cada lado, ia ficar 2.708 dividido por 903. Mesma coisa da anterior, tá? Fazendo essa conta, nós vamos encontrar aproximadamente, porque dá várias casas, né, depois da vírgula, então a gente coloca aí umas 2, 3. 3,07. 3,07 aproximadamente. Beleza? Então, continuando. Exemplo 2. Sendo log de A na base x igual a 6, log de B na base x igual a 4, log de C na base x igual a 2, calcule log de A ao cubo vezes B ao quadrado na base C. Então, eu estou com uma base aqui e estou com outra ali. Entende? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o logaritmo pedido na base que foi dada como informação. Tá, então vamos lá. Atenção. O que eu tenho aqui? O meu logaritmando é uma expressãozinha algébrica, A ao cubo vezes B ao quadrado. Então, né, é como se fosse... Meu logaritmando aqui, ó, é como se fosse esse cara aqui, ó, como se fosse o Bzinho, fica em cima. E embaixo fica a base antiga, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? O meu Bzinho ali de trás, na verdade, aqui é isso aqui tudo. Então vai ficar assim, ó, põe a fração lá, né? Log do logaritmando, que é A ao cubo vezes B ao quadrado, na base conveniente. Qual é a base conveniente, gente? Isso é todo mundo aqui é x, né? Base x. Sobre o log da antiga base. Qual é a antiga base? C na base conveniente, que é x. Bem, se você olhar para o denominador dessa conta, você já vai conseguir perceber que o log de C na base x é 2, ó. Então já ajuda. O problema é o numerador. Só que o numerador eu vou ter que utilizar as propriedades de logaritmo estudadas, né? Então eu tenho aqui um produto, eu começo por ele sempre, né? Separando o log do primeiro, então log de A ao cubo na base x mais, né? A multiplicação sempre vira uma soma, o log de B ao quadrado na base x. Beleza? Sobre o log de C na base x. Tá quase bom. O que não pode aqui? São essas potências, né? Então, eu vou pegar aqui os expoentes, beleza? Dou aquele peteleco, né? Terceira propriedade que foi conversada, né? Então, fica como? 3 vezes o log de A na base x. 3 vezes o log de A na base x, mais 2 vezes o log de B na base x sobre o log de C na base x. Agora ficou uma maravilha, porque eu já tenho todas essas informações. O log de A na base x é 6, então ficou 3 vezes 6, mais 2 vezes o log de B na base x, que é 4, sobre o log de C na base x, que é 2. E aí, só fazer a continha. No numerador temos 18, né? 3 vezes 6, 2 vezes 4, 8, sobre 2. 18 com 8 dá 26. 26 dividido para 2 é igual a 13. Ok? Moleza. Próximo, exemplo 3. Calcule o produto. Quando a gente olha para isso, né? Parece que não tem para onde ir, né? Porque tem base 3, base 2, base 5 e não tem nenhuma informação, né, dessas do início de exercício. Tá, mas e aí? Tá, a primeira coisa é que não é legal nunca você ter várias bases. O ideal é que você tenha uma só. E a base mais fácil sempre é a base 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada logaritmo desse aqui, vou usar a propriedade aí da mudança de base, transformar para base 10. Depois eu vejo o que eu consigo fazer. Tá? Então, aqui vai ficar log do 2 sobre o log de 3. Beleza? Aqui, log de 5 sobre o log de 2, né? Log do logaritmando sobre o log da base antiga, né? Tudo na base 10, ó, base 10, por isso que eu estou escrevendo.
E aqui, log de 3 sobre log de 5. Aí tu vai falar, tá, mas e aí, adiantou o quê? Adiantou muito, né? Porque isso aqui é um produto. E produto a gente pode cancelar frações, né? Nas frações eu posso cancelar os termos. Log de 2 eu corto com log de 2. Log de 5 eu corto com log de 5. E o log de 3 eu corto com log de 3. Qual é a resposta? Muita gente diz que é 0, né? Mas não é. É 1, né, galera? Ok? Quando eu divido coisas iguais numa divisão, a resposta é 1, né? 10 dividido por 10 é 1. Então, log de 2 dividido por log de 2 dá 1. Log de 5 dividido por log de 5 também dá 1. E assim por diante. Senão acaba dando tudo 1. Muito bem. Aqui na verdade. E aí vem um conceito chamado cologaritmo. Esse conceito não é muito usado, pelo menos dificilmente aparece, mas é conveniente a gente conversar. Ele é o oposto do logaritmo, tá? Oposto do logaritmo. Bem, a gente sabe que números opostos são números com sinais trocados, né? Qual é o oposto de menos 5? É mais 5, na verdade. Então, acaba que é muito simples, né? Basicamente, você trocaria isso não. Mas vamos estudar isso melhor. Vamos analisar esse logaritmo aqui de 1 sobre b na base A, tá? Esse 1 sobre b, eu posso escrevê-lo como b elevado a menos 1, não é verdade? A gente conversou lá na aula, na primeira aula, né? De potência. A gente falou sobre isso, né? Que quando eu inverto a fração, o expoente, que aqui era 1 positivo, né? Estava invisível, espiritual, ele fica 1 negativo. E aí, usando a terceira propriedade dos logaritmos, eu posso trazer essa potência aqui para frente, que ficaria menos 1 vezes o log de b na base A, que na verdade é a mesma coisa que menos o log de b na base A, que é justamente isso, né? É o cologaritmo, que vai ser então o cologaritmo de b na base A vai ser igual a menos o log de b na base A. Basicamente, você vai trocar o sinal quando estiver pedindo o cologaritmo, tá? É só uma maneira de representar um logaritmo oposto. Então, se eu quero calcular o cologaritmo de 64, o que você vai fazer? Primeiro, você vai calcular o logaritmo normal. Então, ó, logaritmo de 64 na base 2, tá? E aí você pode colocar aqui o x, né, conforme a gente já conversou, e aplicar a definição. Então, ficaria 2 elevado a x igual a 64. Então, 2 elevado a x, fatora lá o 64, né, gente? Vai dar 2 a sexta, cancela x igual a 6. Ou, se você quiser, você poderia fazer isso aqui, ó. Lembra lá das consequências da definição, ó? Transforma já aqui em cima o 64 em 2 a sexta. Quando logaritmando e, né, no caso, esse número aqui que faz parte do logaritmando e a base são iguais, a resposta é o próprio expoente, né? Uma das consequências da definição. Então, também dá para fazer. Tá, mas eu não quero logaritmo, eu quero o cologaritmo. Então, é só eu trocar o sinal. Então, a resposta aqui vai ser menos 6. Beleza? Então, é bem tranquilo. Letra B, cologaritmo de 625 na base 25, né? Então, mesma coisa. Eu vou pegar somente o logaritmo de 625 na base 25, vou igualar a x, né? Vou aplicar a definição, tá? Então, vai ficar 25 elevado a x é igual a 625. E aí você vai lá e fatora o 625. Quando você fatora o 625, né, você obrigatoriamente tem que dividir por 5, né, porque é número primo, dá 125, por 5 dá 25, 5 dá 5, por 5 dá 1, o maior número, né, dá 5 a quarta. Então, ficaria, no lugar aqui do 625, ficaria 5 a quarta. E no lugar do 25, que está aqui, ó, ficaria o quê? 5 ao quadrado. Então, ficaria 5 elevado a 2 com x, 2x. Cancelaríamos isso aqui. Ficaria, então, 2x igual a 4, logo x é igual a 2. Uma coisa que você poderia ter pensado também é isso aqui, ó, que o log de 625 é 25 vezes 25. É 25 ao quadrado. Então, ficaria log de 25 ao quadrado na base 25. Quando esse número é igual a esse, a resposta é o expoente. Então, olha lá, também dá 2 do mesmo jeito. Porém, eu estou calculando colog, né? Então, é menos 2. Troca o sinal, tá?
Bem, para a gente encerrar, nós temos aqui, se o log de 2 vale isso, o log de 3 vale isso, calcule o cologaritmo de 72. Muito simples, eu vou calcular somente o logaritmo de 72, eu vou ignorar o cologaritmo por um momento e vou resolver, beleza? Faço lá a fatoração do 72, tá? Que vai dar isso aqui, falar 72 por 2, 36, né? E continuo normalmente. Então, ficaria, ó, log, o que essa continha de vezes manda fazer? Separar o log do primeiro mais o log do segundo. Aqui, vem para frente, multiplicando, terceira propriedade, então 3 vezes log de 2, volta para frente, 2 vezes o log de 3. Então, ficaria 3 vezes 0,31 mais 2 vezes 0,477, que é o log de 3. Então, vamos lá. Aqui, 3 vezes isso, 0,903, ok? E 0,477 vezes 2 daria 0,954. Continha de vezes aqui. Então, fiz essa continha e essa continha. Agora, pessoal, é só a gente somar isso aí, tá? 0,954 com 0,903, que daria 1,857, tá? Ok, essa é a resposta? Não, porque eu quero o cologaritmo, então volto aqui na resposta, se deu 1,857 positivo, a nossa resposta é menos 1,857, ok? Resposta daqui, ó, tá? Então, achou o logaritmo? O logaritmo é só você inverter o sinal. Espero que vocês tenham entendido. Continue estudando, né? Porque logaritmo não é realmente um assunto mais fácil, mas fazendo exercício a gente sempre consegue absorver isso aí, né? Sempre com bastante exercício, não adianta que matemática sem exercício não dá certo, não adianta somente ver videoaula, né? O importante é o treino, isso é o mais importante, e a disciplina. Um grande abraço, galera!